Oi, hoje é resenha do conto Duas Tardes, escrito por João Anzanello Carrascosa, aqui da sua coletânea O Volume do Silêncio, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A cozinha do restaurante recendia especiarias. Pedro parou diante de um dos panelões, destampou, esperou a nuvem de vapor se desfazer no ar e observou o guisado lá dentro. De súbito, a porta rangeu e um vulto se esgueirou sorrateiramente. O cozinheiro fechou o panelão, girou o corpo num roleio brusco e se deparou com um inesperado visitante. Assim começa Duas Tardes, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta a história tanto de Pedro quanto de Antônio, que é justamente esse vulto que entrou ali dentro do restaurante de maneira repentina e assustou Pedro. Bom, quem é Antônio? Nada mais, nada menos que o seu irmão, que há muito tempo não dava as bandas por ali. Aliás, não dá para precisar direito quando foi exatamente que eles pararam de se ver. E aliás, então, toda essa história aqui gira em torno disso. Por que tanto tempo que esses dois irmãos não se veem frequentemente? Muito menos conhecem, por exemplo, a família um do outro. Olha só que coisa curiosa, e a gente vai descobrir aqui nesse conto do Carrascosa. E claro que é por causa disso que eu não vou dizer mais nada para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, uma coisa que chama atenção logo de cara, quando a gente bate o olho aqui nesse novo conto do Anzanello Carrascosa, é que trata-se de um texto que tem bastante diálogos, e aquele diálogo que vai um atrás do outro e não tem pausa, o tempo todo os dois personagens, Pedro e Antônio, estão falando. Sim, se a gente comparar com os textos anteriores que a gente já viu aqui do Carrascosa dentro dessa coletânea O Volume do Silêncio, a gente percebe que não é um estilo característico dele. Ele gosta mais de usar a figura do narrador justamente para poder se valer daquela grande característica dele, que é passar o lirismo das cenas, como os personagens vão se relacionando um com os outros. E claro, aqui tem essa diferença, e por causa então desse detalhe, justamente a parte lírica é uma coisa perdida por aqui. Mas, se a gente for pensar em termos de problemas de texto, não é exatamente o que acontece aqui. Sim, o que mais incomoda, e já posso dizer que esse texto tem pontos bons e pontos ruins, é que justamente essa sucessão de diálogos que não acaba o tempo todo, os dois personagens estão conversando, a gente percebe que no fundo é uma conversa jogada fora, porque é um nada com outro nada. Um não tem o que dizer para o outro. Isso incomoda bastante. Depois de um certo tempo a gente fica virando um pouquinho de página e percebe, tá, essa conversa aqui entre os dois irmãos não está servindo para nada, não está acrescentando conteúdo aos dois personagens. Porque assim, né, um diálogo começa a ser interessante justamente quando a gente vai percebendo que os personagens vão se revelando aos poucos, mesmo que seja, por exemplo, através de pergunta e resposta, ou então afirmações ou coisas inesperadas que vão sendo jogadas da boca para fora. Mas aqui, tudo o que estava acontecendo não servia para nada, isso é muito perceptível. E eu já estava começando a ficar incomodado com aquela coisa que não desatava de jeito nenhum. Sim, a gente tem que ter essa noção que quando está lendo um texto, a gente percebe que a história começa agora. Porque tal personagem disse, por exemplo, um X e o outro ouviu um Y, por exemplo, um certo quiprocó, né? Ou então uma grande revelação ali no meio da conversa, um acerto de contas. Não, nada aqui estava sendo dito pra gente, porque, claro, o que estava sendo trabalhado aqui é um certo saudosismo que eles tinham dos tempos antigos. São dois irmãos que há muito tempo não se viam, só que tudo que era informado no texto não dava pra gente nenhuma sensação, puxa, como a vida deles era interessante e por algum motivo eles se afastaram. Tá bom, depois de um certo tempo que eu já estava até meio desesperançoso desse texto, de repente aconteceu uma coisa bem brusca, pois uma nova cena começa a ser exposta ali no meio dos parágrafos. E detalhe interessante, não é separado, por exemplo, como um novo capítulo. O Anzanello Carrascosa optou por colocar esse trecho em itálico, ou seja, não há nenhuma demarcação que está acontecendo uma cena diferente. A gente começa a ler e percebe, peraí, os irmãos agora são pequenos, são crianças, não são mais os adultos que estão conversando agora depois de tantos anos. Fica curioso, mas mesmo assim, essa nova ceninha que acontece deles muito mais jovens também não acrescenta nada, eles estão praticando uma pescaria, ou seja, estava um papo estranho que não levava a nada, de repente entra uma cena misteriosa deles muitos anos antes, que
também não diz nada com nada, e aí continua o papo que já estava sem sal. Aí falei, poxa, aí complicou de vez, né? Só que aí a gente percebe, peraí, né? Sim, o título aqui dessa história são Duas Tardes. Pois é, exatamente o que temos. Uma tarde é exatamente esse reencontro dos irmãos. E a outra tarde é exatamente aquela tarde passada, num tempo remoto. Claro, depois de um tempo volta a aparecer essa tarde prévia, quando eles eram crianças. Aí já começa a ter um elemento a mais. Bom, simplificando o que temos aqui, no fundo, esse papo do presente, com os dois já formados, adultos, com famílias, realmente não significa nada. É uma certa incomunicabilidade. E aliás, uma coisa que me chamou a atenção também durante a leitura, né? Eu comecei a ter saudosismo de outros autores. Por exemplo, principalmente por causa desse negócio de dois personagens estarem se conversando e no fundo eles não conseguirem travar nenhum tipo de contato, na verdade. Uma conversa jogada fora. Me lembrei muito de Caio Fernando Abreu. E também, pelo lado do saudosismo, me lembrei de Milton Ratum. Esses dois autores, na verdade, a gente viu bastante lá no ano passado, aqui dentro também do projeto Contos do Meio Dia, só que da levada lá de 2018. Então, vou deixar o link aqui em cima da playlist, justamente do Contos do Meio Dia, do ano de 2018, para você procurar exatamente dois livros que eu li a respeito desses dois autores brasileiros, Caio Fernando Abreu e Milton Ratum. Os dois. Caio Fernando Abreu trabalha muito a incomunicabilidade de seus personagens. Já o Milton Ratum trabalha exatamente o saudosismo de seus personagens fictícios. Ou seja, na verdade, na comparação, eu senti que esse texto aqui do Antonello Carrascosa está um pouquinho inferior aos outros dois autores brasileiros. Bom, mas de qualquer forma, coisa interessante. E aí uma coisa que eu não posso dizer exatamente nada a respeito dessa cena prévia quando esses irmãos ainda são crianças. Sim, uma terceira entrada que acontece aqui no texto, aí sim a gente percebe, puxa, agora dá para entender por que esse pessoal está tanto tempo sem se falar. Por que essa família se separou, esses dois irmãos, e cada um foi construir a sua própria. É uma cena até triste, tocante, tem um certo lirismo, até trágico, uma coisa muito que incomoda bastante, para falar a verdade, e torna então o texto muito grande. Ou seja, nós tínhamos duas partes distintas que não levavam a nada. De repente, elas se conectam de uma maneira exemplar, e a gente pode dizer que sim, aí o Antonello Carrascosa acertou bastante. Ou seja, separadamente, essas duas fases, essas duas tardes, não dizem muita coisa. Quer dizer, na verdade, a parte lá da tarde deles, crianças, é muito importante. E, aliás, eu posso até arriscar e dizer que se o Antonello apresentasse esse conto aqui apenas como aquela lembrança lá dos meninos, seria muito melhor. Seria quase um texto perfeito para você ter uma ideia. Mas como ele coloca essa parte aqui deles adultos que não serve para nada praticamente, só serve pelo contraste. Sim, comparando o antigo com o novo, sim, tudo ganha muita força. A incomunicabilidade tem um peso muito mais dramático. A gente consegue entender porque que eles ficam em silêncio. E justamente porque eles constroem a família e depois... É que eles não conhecem também, né? Ficam tanto tempo distantes, né? Um não conhece o filho do outro. É uma coisa bem complicada. Sem querer dar spoiler nenhum. Na verdade, eu posso recomendar bastante esse texto do João Antonello Carrascosa. É um dos melhores aqui dessa coletânea, O Volume do Silêncio. Eu até faço o jabazinho, né? Deixo esse livro aqui do autor na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Se você fizer a compra através dele, você acaba ajudando no Matado Livros porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Sim, não é apenas um jabá, na verdade, é um bom texto que você pode encontrar aqui dentro. Sim, os contos aqui de vez em quando são muito bons, outros mais ou menos, mas esse é bacanérrimo e, portanto, para Duas Tardes de João Antonello Carrascosa, eu atribuo 4 asteriscos. Gostei bastante aqui desse texto. Só é um pouco melhor ainda em termos de pontuação, porque justamente essa parte dos adultos fica um pouquinho devagar. Aqui é bom, é? E falando em coisa boa, amanhã a gente continua com ficção científica aqui com Sonhos Elétricos de Philip K. Dick. Sim, mais um conto bastante interessante e sempre vale lembrar, né? Os contos contidos aqui nessa coletânea viraram episódios na série lá na Amazon Prime Video Sonhos Elétricos. Ou seja, tudo foi adaptado a partir desses contos originais que temos por aqui.
sempre teremos coisas interessantes aqui a dar uma olhada. E claro, semana que vem a gente continua com o Volume do Silêncio com João Anzanello Carrascosa. E ufa, tô perdendo quase o ar de falar tão rápido. Enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado resenhas de outros contos que já vimos aqui dentro do projeto, aqui no ano de 2019. E tchau!